Paz e luz, saúde e prosperidade, seja bem-vindo ao Canaril Porta da Lua. É um prazer tê-lo conosco para, durante um tempinho, você analisar aquilo que nós trazemos até você como fruto da nossa prática diária, das nossas reflexões. Eu sou o professor Ailson, criador de canários, professor, e gosto de compartilhar o conhecimento e gosto de compartilhar o mundo da canaricultura com aquelas pessoas que gostam desse mundo, sejam elas criadores ou não. Se você gostar desse vídeo, dê o feedback, dê um like ou dislike e será uma honra tê-lo inscrito em nosso canal Canaril Porta da Lua. Você pode se inscrever para receber outros vídeos se você gostar desse, se achar que vale a pena. Tema de hoje: um canário nevado pode ser intenso? Olha que tema, né? Um canário nevado pode ser intenso? Eu estive matutando sobre isso durante esses últimos dias. O canário nevado pode ser intenso? Então, falando sobre categoria nos lipocrômicos, naqueles canários de cor, né? Nos canários de lipocromo, amarelo, vermelho, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito dos canários intensos e dos canários nevados. Nós sabemos, até os novatos, que o canário intenso é considerado aquele canário que tem o lipocromo até o final da pena. E o canário nevado é o canário onde a ponta da pena não tem a cor amarela ou a cor vermelha. Estamos falando de canários lipocrômicos. E a falta desse pigmento na ponta da pena, né, faz com que o canário tenha esse aspecto de que uma névoa recobre ele todo. Não é uma manchazinha de névoa, que aí é outra coisa, é um chímel. Não tem nada a ver com o nevadismo. O nevadismo ele está presente em todo o canário, né? Ele está presente na ave toda, né? Seja um nevadismo curtinho, que é o mais recomendado, que é o mais desejável, o nevadismo curto, mas também tem um nevadismo médio e tem um nevadismo longo, né? Que é justamente a ausência do lipocromo, da cor até a pontinha da pena. Quando isso não acontece, diz-se que o canário é nevado. Quando acontece, quando a pena recebe o lipocromo até a pontinha, diz-se então que o canário é intenso. Muito bem. Essa é a definição de canário intenso, canário que recebe o lipocromo, que recebe o amarelo, que recebe o vermelho, até a extremidade da pena. Observe que linguisticamente esse intenso não é o mesmo intenso do canarês, certo? Porque o contrário de intenso linguisticamente falando, na questão da linguagem, da língua, o contrário de intenso seria fraco,
suave, moderado, nunca nevado, nunca nevado. Tá? Esse adjetivo nevado não se aplicaria em relação ao contrário de intenso, o antônimo de intenso. Não é. Na língua, falando em termos de linguagem, não são antônimos, intenso, nevado. Então, é uma linguagem específica do canarês. Com isso, o que é que eu quero chegar? Vamos descomplicar, professor? Vamos descomplicar. O que eu quero dizer é que, independente do canário lipocrômico ter uma cor mais forte ou mais fraca, ele pode ser nevado. O nevadismo não está condicionado a uma cor mais forte ou mais fraca. Você pode pegar um canário amarelo, amarelo limão, vamos botar o standard, né? Um amarelo limão tendendo para o azul, brilhante, né? Que pode ter uma gradação boa, né? Um amarelo, ser forte, de ser intensa, ou não ser tão intensa. Ser um pouco mais, né? Mais clara, mais suave. Mas se você for olhar a pena desse canário, você vai perceber que ele é um canário intenso. Apesar dele não ter aquele amarelo forte. Apesar dele não ter aquele amarelo standard, apesar dele não ter aquele amarelo tão desejável, né? Ele é um canário intenso. Por que ele é um canário intenso? Porque ele tem o pigmento em toda a extensão da pena, tanto da pena longa quanto da pena curta, principalmente da pena curta, né? Porque às vezes falta lá, até para o intenso, falta um pouco de pigmento nas penas longas, nas remises, nas retrizes, se bem que o desejável é que os intensos eles tenham o pigmento em toda a pena, até a extremidade da pena, não importa que seja pena longa ou pena curta. Mas nós sabemos que é difícil encontrar, muito difícil encontrar canários intensos com as penas longas bem pigmentadas, né? É um trabalho encontrar, porque envolve até um trabalho do criador para chegar a esse nível de qualidade, de excelência. Mas o que eu quero dizer aqui é que o lipocrômico, estou falando do canário lipocrômico, depois eu vou falar um pouquinho a respeito do melânico. O canário lipocrômico, ele não é necessariamente, ele não tem necessariamente um vermelho muito vívido, nem um amarelo muito vívido, um amarelo forte. E isso torna ele intenso. Existem canários nevados que têm um amarelo forte, que tem um vermelho forte. E que mesmo assim são canários nevados, apesar de ter a expressão do lipocromo bem marcante, do lipocromo amarelo, do lipocromo vermelho serem bem marcantes, bem fortes, bem acentuados, bem intensos, e mesmo assim eles têm um nevadismo. Geralmente um nevadismo curto, o que é bem aconselhável, mas tem. É raro, mas tem. Então não é porque o pássaro, não é porque o canário tem uma cor vermelha intensa ou um amarelo intenso, que ele deixa de ser nevado. Ele pode ser nevado, mesmo tendo uma cor amarela bem forte e um vermelho bem forte. Não vamos confundir alhos com bugalhos, tá? O que define o nevadismo, então, não é a quantidade de lipocromo. Até mesmo que você pode encher um canário vermelho de pigmento, de cantaxantina, se ele for nevado, ele vai continuar nevado. Se ele tiver um shimmer na bochecha, no dorso, ele vai continuar a ter o shimmer, até mesmo porque o branco ele não recebe pigmento.
ele não muda. Ele não se colore porque você deu zeaxantina, luteína, cantaxantina. Pode dar o que você quiser, vai continuar branco. Então o nevado vai continuar a ser nevado. Mesmo que ele tenha uma alta carga de pigmento, de corante, mesmo que ele tenha uma cor bem expressiva, bem acentuada, bem intensa, linguisticamente falando. Falando linguisticamente, né? Não no canarês. Linguisticamente falando, mesmo que o canário seja um amarelo bem forte, bem intenso, o vermelho seja um vermelho bem intenso, mas ele pode ter o nevadismo. O nevadismo pode estar presente lá, curto, médio ou longo. Então, e agora, um canário nevado pode ser intenso? Aí você vai dizer, depende. Lembra do Alex Pino, Canário Bahia? Depende. Pode sim, até que pode. Depende o quê? Depende, ele pode ter uma cor muito vívida, ele pode ter um vermelho muito vívido, um amarelo muito vívido, mas o nevadismo pode estar lá, presente. E é isso até que se deseja, né? Que ele esteja no standard, que ele seja um amarelo standard, que ele seja um vermelho standard, e que tem um nevadismo lá, de preferência bem curtinho. Continua sendo nevado, apesar de ter intensidade de cor, de brilho na sua cor amarela, na sua cor vermelha. Se o canário for melânico, é isso aí, então aí é que a gente não discute. Que ele pode ter, né, cores intensas, vibrantes, e mesmo assim ter lá o nevadismo. Nós sabemos que identificar nevadismo em canários melânicos é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o canário melânico, ele tem, claro, as melaninas, né? E a ponta da pena dele não é branca como os lipocrômicos. A ponta da pena dele é marrom, é marronzada, né? Então você não vai encontrar... Você não vai ter muita facilidade, mas você encontra muitos canários melânicos de cores fortes, né? De cores bem fortes, cores intensas, canários melânicos com cores intensas que são nevados. Pois é. São as coisas da canaricultura que a gente vai descobrindo aos poucos, que a gente vai observando aqui, observando ali e vai chegando às conclusões, né? Então, nos melânicos, aí é que a gente encontra muito canário de cor intensa e que tem o nevadismo, que é nevado. Não estamos falando aqui no shimmer, estamos falando no nevadismo mesmo. Então é isso. O vídeo era para mostrar que não é a intensidade da cor que vai anular o nevadismo. Você pode encontrar um canário nevado muito bom de cor, com uma cor intensa. Agora, é que lá, para efeito de classificação, né, dentro da canaricultura, né, nós encontramos lá na categoria nevados intensos, nevados mosaicos. Com relação aos lipocrômicos, com relação aos melânicos, nós temos uma outra denominação. Mas finalizando, você pode ter um canário de uma cor intensa, mas que seja nevado, ok? Um canário nevado pode ser intenso, pode ter cor intensa, vamos deixar assim para ficar, né? Mas um canário nevado pode ter cor intensa? Agora a resposta é sua. Paz e luz, saúde e prosperidade.